Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 170, onde vamos estudar, olha aqui, olha lá, Evangelho, aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos no capítulo 23. É aquele que fala assim, estranha moral. E vamos estudar hoje os itens 7 e 8, que fala sobre deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Peraí, Sérgio. O sujeito morreu, então eu vou largar lá o corpo lá e deixo que os outros que estão mortos enterrem? Que história é essa? Não fica um negócio esquisito? Da gente estudar, da gente compreender? Então vamos esclarecer o que Jesus quis dizer quando falou isso, tá certo? Muito bem, a nossa página na internet, você já está vendo aqui, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que é que você vai encontrar? Toda sexta-feira um novo estudo. A gente coloca lá sempre um novo estudo para você, tá? Onde esse estudo, ele tem o quê? Ele tem um vídeo, esse vídeo aqui, 45 minutos de vídeo e 40 minutos de evangelho. A pessoa que já quer logo para o começo do evangelho, bota exatamente em 5 minutos. Antes disso eu fico dando orientações, né? Então, 40 minutos de evangelho no lar. Além do estudo do evangelho, a gente coloca na página o texto do evangelho, o texto da página de preparo. Hoje é do livro Fonte Viva do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Além disso, você encontra o passo a passo de como fazer o evangelho no lar, encontra o Tira Dúvidas, e ainda assim, se tiver dúvida, manda um WhatsApp para cá. Você não sabe qual é o WhatsApp não? Olha aqui, 21 99247 5631. Vou repetir, hein? 21 99247 5631. Pode mandar a sua dúvida, pode mandar a sua pergunta, pode mandar... Às vezes você não quer nem falar sobre evangelho, quer falar sobre alguma outra coisa, quer conversar, desabafar, ser ouvido por alguém, pode mandar. Todas as mensagens são respondidas, tá? Às vezes eu posso demorar um pouquinho, mas todas são respondidas. Se você ainda prefere usar o e-mail, olha aqui o e-mail, amor, perdão e fé, @gmail.com. Amor, perdão e fé, @gmail.com. Então, tudo junto, sem acento, né? A palavra fé ali não tem acento não. Tudo junto, sem acento. Manda o e-mail também, que a gente sempre responde. No caso do e-mail, eu falo para ter um cuidado, se passar 10 dias, 15 dias eu não responder, provavelmente ele caiu naquela caixa de spam, naquela caixa de lixeira e ele já acabou apagando, tá? Então só tenha esse cuidado. É preferível realmente utilizar o WhatsApp, tá? Para a turma do Instagram, agora eu tô com o Instagram, olha aqui o e-mail, o Instagram, desculpa, Sérgio W. Soares. Adiciona lá, clica lá em acompanhar, que você vai ver ali toda vez, né, sempre tendo publicação nova, sendo colocada lá, em seguir, né, clica em seguir, né, tá? Então pode ver pelo Instagram. E a gente lembra que esse estudo, ele também está no Facebook, aí sim, Evangelho no Lar, no Facebook. Olha aqui, facebook.com/Evangelho no Lar 2012, tudo junto. Então clica no curtir, clica no compartilhar, sempre que tiver alguma publicação, né, vamos clicar no compartilhar, levar adiante cada vez mais a ideia da prática do Evangelho no Lar, né? É um bem que a gente está fazendo, às vezes vai nos inspirando, né? A ideia de um inspira outro, que inspira um outro, que inspira um outro, né? Às vezes a gente vê assim, o sujeito que tem um mau exemplo, aí ele gera uma atitude negativa do outro, assim como um bom exemplo gera uma atitude positiva do outro. E a gente informa que esse estudo também é transmitido na Rádio Espiritismo. Olha aqui, radioespiritismo.com.br. Entra lá também, acompanha, 24 horas no ar para qualquer lugar do mundo, tá? Você basta ter internet que você consegue nos acompanhar lá, tá certo?
Vamos então dar início ao estudo de hoje, né, com a prece de abertura. Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, muito obrigado por esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento. Agradecemos aos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram preparando, harmonizando, higienizando, espiritualmente falando, este local. E que tanto nós encarnados como desencarnados possamos vibrar, aprender, refletir sobre todas as lições que serão colocadas no estudo de hoje e principalmente, né, que consigamos praticar sempre os bons valores que nós aprendemos a cada semana neste Evangelho de amor. Que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feito aí a nossa prece de abertura, né? Vamos então para a nossa página de preparo. A página de preparo, eu lembro que ela não é leitura aleatória. Quase todo mundo pega um livro, abre ao acaso uma página e lê. São leituras maravilhosas. Ok. No nosso caso, a gente faz um pouquinho diferente. Pegamos essa coleção inteira e colocamos, né, o texto sendo compatível com o estudo. Por isso que às vezes até a página de preparo leva um pouquinho mais de tempo, porque a gente já está falando sobre o assunto do estudo do Evangelho. E aí, livro Fonte Viva. Quem é o autor? Espírito Emmanuel. E quem psicografou? O Chico Xavier. Então, dentro desse estudo do Fonte Viva, é o capítulo 143, cujo título é Acorda e Ajuda. Então, vamos entender aí o que o Emmanuel tem para nos explicar, para nos esclarecer diante disso, tá? Ele começa com uma citação de Jesus, que foi anotado em Mateus, capítulo 8, versículo 22. Não foi anotado por Mateus às 8h22 da manhã, não. Foi no capítulo 8, versículo 22, tá? Não confunda. E aí Jesus falou assim: segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. O cara morreu ali, aí eu vou seguir ali Jesus, larga o morto para lá, larga ele para lá e deixa que os outros... mas se o outro tá morto, como é que o morto vai enterrar o outro? Opa! Gera uma confusão danada, né? Então, vamos entender o que o Emmanuel nos esclarece, tá? Ele começa falando assim: Jesus não recomendou ao aprendiz que deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres. Percebeu? Então, cadáver é uma coisa, morto é outra. Mas Sérgio, não entendi ainda. Vamos lá, vamos ver o que ele tem para explicar. Então ele fala: não deixar aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Sérgio, mas isso tem alguma diferença? Não estou entendendo. E aí o próprio Emmanuel já escreve aqui, ó: há, em verdade, grande diferença. Então ele diz assim: o cadáver é a carne sem vida. Agora, morto é alguém que se ausenta da vida. É diferente. É uma coisa diferente. O cadáver é um corpo, o corpo físico que perdeu a vida, que já não funciona mais. Tá certo? Agora ele fala, ele caracteriza morto alguém que se ausenta da vida. Então ele continua falando assim: há muita gente que perambula, fica caminhando aí nas sombras da morte sem morrer. Às vezes é aquela pessoa que está toda fechada,
é aquela pessoa que não faz nada, é aquela pessoa que não ajuda ninguém, é aquela pessoa que fica lá, enfim, que às vezes até algumas pessoas falam, irmão, esse cara aqui é um peso, né? Porque esse cara não faz nada, não tem nada de útil, não tem nada de bom, né? Não consegue ajudar ninguém. E repare, às vezes não confunda a pessoa ter limitações com ela ser peso. Às vezes tem uma pessoa que ela é especial, ou ela tem alguma característica, né? Às vezes é um deficiente mental, que a pessoa fala, é um peso. Não, não, nem sempre ela é um peso. Nesse caso, ela reencarnou com este propósito e com algum objetivo diante disso. Às vezes é um objetivo para trabalhar reflexões nos pais daquela criança, nos familiares, na própria sociedade, nos hospitais, nos enfermeiros que às vezes cuidam. Então isso não é considerado um peso, ou considerado um peso morto. O que ele fala como um peso morto é às vezes uma pessoa que ela tem uma saúde física, tem uma possibilidade de estudar, de aprender, de ajudar, de participar. Às vezes lavar uma louça na cozinha, a pessoa não faz nem isso. Né? E saudável. Pô, peraí, lavar uma louça. Toca a campainha, abrir uma porta. Né? Tem pessoas que nem isso. É você? Ih, ai, disfarça. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, vamos falar aqui. Disfarça aí, tal. Né? Então, repare. Mas vamos disfarçar, mas vamos refletir também. Até que ponto eu estou anulando a minha vida quando eu tomo a escolha de não fazer nada, de não aprender nada, de não ajudar ninguém. Dá uma caminhada, vai num lugar, visita um hospital, conversa com alguém, faça um curso pela internet, um curso gratuito que seja, amplie o teu conhecimento, se proponha a fazer alguma coisa. Então ele fala, né? Esse morto, o quê? Alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Aí ele coloca aqui, né? Trânsfugas da evolução. Trânsfugas, ele está falando que são inimigos da evolução. São pessoas que, desertores da evolução, que desistiram, né, de evoluir. Cerram-se, fecham-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Você quer ver uma coisa? Às vezes trabalho de ajuda, ou de caridade, ou de auxílio, né? Eu volta e meia, eu ouço pessoas falarem assim, olha, eu não vou na casa espírita não, que às vezes tem gente que apronta, tem gente que não presta, tem gente que gera dor de cabeça, que faz bobagem e tal, né? Como em toda religião, tem pessoas boas e tem pessoas que não são tão boas assim. Não é a tua carteirinha de religioso ou de espírita que vai fazer você ser uma pessoa melhor ou não. Mas não é você ter o espiritismo na ponta da língua, mas no fundo do teu coração. Eu vou repetir aqui a frase. O que torna você um verdadeiro espírita não é ter o conhecimento espírita na ponta da língua. Tenho ele já todo decorado na ponta da língua. Não é isso. Não é ter na ponta da língua, mas é ter no fundo do teu coração. Ali sim você absorveu tudo isso. Então, o que acontece? Tem muitas pessoas que têm na ponta da língua, mas na hora para chegar até o coração tem uma distância enorme. E aí eu vejo às vezes pessoas falarem, olha, é por isso que eu não frequento casa espírita não, é por isso que eu não vou esse negócio de ajuda não, porque tem... tá legal. Então tem uma ou duas pessoas que de repente não são tão boas assim, e ele abre mão de uma missão para ele, de uma característica de ajuda e de auxílio, e as outras pessoas que estão ajudando, e as outras pessoas que são do bem. Tem 100 pessoas ali, tem 3 ou 4 que não prestam, e aí ele larga 96 que prestam por causa daquelas 4 que não prestam. E ainda assim, ela pode também, olha, eu não vou, tal, não quero, não me dou bem com esse pessoal, eu vou sozinho.
Eu vou lá sozinho, vou passar um dia lá, vou visitar uma instituição, vou fazer alguma coisa. Ah, Sérgio, aí não tem graça. Ah, entendi. Quando você não vai com as pessoas, é porque a pessoa é chata. Mas aí também você não vai sozinho porque não tem graça. E aí você vai sempre arranjando argumentos que convencem você a ficar em casa, a ficar parado, a ficar estacionado. Às vezes, até mesmo quando você fica em casa, você pode se propor a fazer um atendimento fraterno, a conversar com alguém. Eu tive uma época, hoje em dia, com os trabalhos espíritas, eu tenho, né, e de terapia também, e de atendimento fraterno para as pessoas, mas quem me conhece de longa data, por volta dos anos 2014, 2015, eu tive um período livre, né, que eu tinha maior, e eu resolvi botar no Facebook assim, você quer conversar, quer desabafar, quer ser ouvido por alguém, sem julgamentos, sem ficar julgando você, né? Eu estou aqui. Isso foi uma coisa que eu fui percebendo, a quantidade de pessoas que chegavam e conversavam, e às vezes eu conversava com 10, com 15 ao mesmo tempo. Era uma coisa de louco, né? Na base do teclado, né? E conversava com um, com outro, com outro, com outro, com outro. Aí eu tinha até que chegar e falar, olha só, a partir desse horário tal, eu já não vou mais conversar com ninguém, porque senão eu ia virar noite, ia virar madrugada conversando. E conversava com um, com outro, dentro de casa. Então o que corre o risco aí desse peso morto aí que ele fala, né? É quando você tem a possibilidade, tem a inteligência, tem a capacidade e você fecha as paredes da sua própria mente. Ele coloca aqui também outros casos, né? O Emmanuel fala aqui, ó, mergulham-se em sepulcros de ouro, em túmulos de ouro, né? E mergulham-se em vícios, mergulham-se em amarguras, mergulham-se em ilusões, são vitimados pela tentação da riqueza, são vítimas da tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões, se derrotados pelos hábitos perniciosos, né, nocivos, prejudiciais, encarceram-se em grades de sombra. Às vezes, aquele cara, não, que eu vou ter dinheiro, que eu vou ser rico, que eu isso, né, é ótimo ter dinheiro. Particularmente, eu adoro ganhar dinheiro, gosto muito, trabalho para isso, estudo para isso. Mas se um dia eu não tiver aquele dinheiro, como já aconteceu várias vezes na minha vida, beleza, vida que segue. Aí tem hora que eu tenho um pouco mais, beleza, vida que segue. Aí se eu tiver mais ainda, eu separo aquela parte minha e me proponho ajudar instituições, ajudar as pessoas. Ué, a gente vai fazendo, né? Vai sustentando aqui, sustenta a Rádio Espiritismo, ajuda a sustentar o Centro Espírita Amor, Perdão e Fé, e tantas outras coisas por aí. Agora, às vezes, a pessoa tem uma relação com o dinheiro que ela vira escrava do dinheiro. Ela tem aquele dinheiro ali, ela fala, não, não posso sair, não posso fazer, não, se eu sair de casa, vão querer me assaltar, vão querer me sequestrar, vão querer... Olha só. Então, de que adiantou ele ganhar aquele dinheiro todo se ele se tornou um prisioneiro de si mesmo, né? Então ele coloca, às vezes, se mete em vícios, se mete em coisas que não devem, né? E acabam ficando em grades de sombra. Se prostrados, né, largados, né, mortos, vamos dizer assim, pelo desalento, né, pelo desânimo, dormem no pranto, né, no choro da bancarrota moral, da falência moral, e se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmo, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Então, às vezes, o cara fez besteira, fez bobagem, né? Todos nós, sem exceção, fizemos muita bobagem. Sérgio, mas tu nem me conhece, como é que tu está falando isso? Se nós estamos reencarnados aqui nesse mundo, que ainda é um mundo de evolução, e que nós estamos em processo de evolução, se a gente está em processo de evolução, essa é a nossa melhor vida. Eu, pelo menos, eu falo, grande coisa eu não sou, não. Né? Tem muita coisa para eu aprender. Procuro me melhorar cada dia, mas muita coisa também que eu, caramba, podia ter pensado melhor, podia ter reavaliado melhor. E imagine em vidas passadas, o que a gente já não aprontou. Quantos homicídios, ou quantos estupros, ou quantos roubos, ou quantas atitudes erradas nós já fizemos no nosso passado, para estarmos então aqui nesse mundo.
Porque se eu não tivesse feito isso nesse passado, talvez eu não estivesse nesse mundo. Talvez eu já estivesse no mundo perfeito, ou no mundo... Não estamos ainda. Então significa que coisa boa a gente não fez lá atrás, seja nessa vida ou em vidas anteriores. Mas nem por isso eu vou ficar chorando e me lamentando. Porque eu não posso mudar o meu passado. Mas eu posso, a partir de hoje, construir um novo futuro. Construir um novo amanhã para mim. Esse talvez seja o ponto principal. Eu conto, quando a gente fala assim, aquela criança nasceu tocando piano. Realmente é uma coisa de uma vida passada, né? Só pode ser. Ok. Mas se de repente eu nessa vida eu resolver aprender a tocar violão, e eu tocar violão muito bem, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou construindo a minha próxima encarnação. Os talentos que eu vou adquirir tocando violão nessa vida, de repente na próxima encarnação, com 3, 4 anos de idade, se me der um violão ou uma guitarra, eu vou começar a tocar. Então repara, por que a gente vai ficar só lamentando as falhas e os erros do passado, seja passado dessa vida ou de vidas anteriores, quando eu posso falar assim, opa, a partir de hoje eu vou construir a minha vida futura. Eu vou ser a melhor pessoa que eu puder ser no presente, porque esses frutos eu vou colher no futuro. Então a pessoa para de ficar naquele choro, para de ficar naquela tristeza. Poxa, mas eu errei muito. Todos nós erramos. Volto a dizer. Se não foi nessa vida, muitos erraram nessa vida e estão escondidos, né? Finge ali, bate selfie sorrindo e tal. Tudo bem, tem a turma também assim. Mas eu posso te afirmar, todos nós erramos muito nessa vida e em vidas passadas. E até que ponto esses erros podem nos servir de reflexão. A partir de agora eu vou fazer correto. Quando você aí que vai fazer uma comida, né? Às vezes você pode errar na receita, exagerou no sal, né? Fez. E será que isso seria um motivo para você nunca mais ir no fogão, nunca mais cozinhar? Isso é agir como um morto, que o Emmanuel nos explica. É agir como um morto. Eu nunca mais vou na cozinha. Ah, tá. Vai morrer de fome então, vai ficar... Ou então, peraí, eu errei na receita, eu botei muito sal, ou botei muita pimenta, ou botei muito sei lá o que naquela receita, e peraí, deixa agora eu corrigir. Aquela comida lá que ficou ruim, eu tive que jogar fora, tudo bem. Mas eu vou fazer agora certo. Eu vou fazer agora pelo menos melhor do que tá. Pode ser até que não fique super saboroso, mas vai ficar melhor. Eu vou conseguindo melhorar. Então isso é o que ele chama de morrer. Quando você vai se propor a fazer algo, deu errado ali, e aí você, não quero, não levo jeito, e tudo. Mas peraí, vamos melhorar, vamos aprender, vamos trabalhar, e vamos aprender com os nossos próprios erros, né? Então é isso que ele coloca. Sobre a pessoa identificar sim os seus erros. É claro que num primeiro momento ela vai chorar, ela vai se lamentar, né? Eu falo muito, bate um coração aqui, né? Aí também com você, né? Temos sentimentos, temos emoções, temos isso sim. Ninguém vai cometer um erro ou ver alguma coisa acontecer que não seja boa, que seja ruim, né? E falar, que alegria que aconteceu uma tragédia. Não, é claro que não vai. Ela vai sim sentir ali aquela pancada, vai assimilar aquele momento ali, vai levar um tempinho, é natural, mas cuidado para esse tempinho não virar uma eternidade. Ok, passou, aconteceu, deixa agora eu respirar, deixa agora eu oxigenar aqui minha mente. Tá ok, bom, vamos lá, agora vamos em frente. Então ele coloca aqui, né? Aí o Emmanuel já faz o convite, né? Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Então, eu vou ajudar aquilo que eu puder, aquilo que eu estiver, que eu também tiver ao meu alcance, certo? Ele coloca: não te galvanizes, né? não viva
na esfera do próprio eu. Tudo eu. Peraí, é claro que eu tenho que ter o eu sim nos meus momentos, né? Mas eu posso também me propor a fazer alguma coisa pelo próximo. E até verificar se aquele próximo também está disposto a ter aquela ajuda. Também não adianta nada. Se a pessoa não está afim, eu vou respeitar, ela não está afim. Ó, você não está afim, tá? Mas eu tô aqui, na hora que você precisar, você me chama, tá ok? Eu tô me propondo aquilo. Desperte e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Vive com todos, por todos e para todos. Recentemente eu estava vendo alguns textos na internet que eles estavam falando sobre questões de políticas, né? No Brasil tem um grupo que é de direita, tem um grupo que é de esquerda, tem um grupo que é de centro, tem um grupo que é de sei lá o que, de tudo quanto é ideologia política. E aí quando tá a esquerda, aí o direita reclama. Quando tá a direita, aí a esquerda reclama. E fica, né? E começam a torcer para dar errado. E aí eu achei muito bacana esse texto, que ele fala assim, gente, se você tá num avião e você não vai com a cara do piloto, o piloto você não gosta dele, ele é antipático, ele é chato, ele é mau caráter, eu não sei o que lá. Mas se você está num avião, você não vai com a cara do piloto, se você torcer para o avião cair, você vai cair junto, vai morrer junto, você está no mesmo avião que ele. Tudo bem, eu vou chamar a atenção, eu vou conversar, eu vou orientar, eu vou fazer o possível e o impossível para o piloto ser uma pessoa melhor. Mas quando a gente torce para o piloto, para dar errado o voo daquele piloto, eu estou no mesmo avião. Nós aqui nesse planeta, né, e aí eu não vou colocar em nível de Brasil, eu vou colocar em nível mundial, somos passageiros de um mesmo avião, de uma mesma aeronave. Nos anos 2020, né? Estamos vendo aí, né? Estamos tendo a oportunidade de ver pandemias. E aí a pandemia, o que acontece na China tem reflexo na Itália, que tem reflexo na Espanha, que tem reflexo nos Estados Unidos, que tem reflexo no Brasil, que tem reflexo... Olha só! Todos nós estamos no mesmo avião. E tem reflexo na África, e tem reflexo no Japão. Né? Todos nós somos passageiros de um mesmo avião. Quando eu torço pro piloto lá para cair, eu tô caindo junto. Eu sei que ainda é meio complexo para a gente compreender isso, né? Mas que a gente possa pelo menos começar a assimilar isso, independente de ideologias políticas. Ok? No Evangelho no Lar, na prece, que a gente faça a prece para os nossos governantes, para os líderes dos países, né, do nosso mundo, né? Sempre colocar isso, independente de quem seja. Vamos continuar. Em qualquer parte, então ele fala, ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários, então estamos usufruindo do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Existem árvores que eu pego, planto, né? E daqui a uma semana eu vou colher. Mas, se não me engano, é a tamarineira, que ela leva 50 ou 60 anos para ela dar um fruto. E se de repente eu estou colhendo o fruto de uma tamarineira, sabe por que foi? Porque alguém lá atrás plantou aquilo para mim. Dificilmente eu vou plantar um pé de tamarineira. Acho que é tamarineira, não me lembro agora. Depois, se vocês puderem, até coloquem escrito aí qual é o pé. Agora eu não estou me lembrando, né? São 60 ou 80 anos. Então, quando eu vou plantar isso, eu estou fazendo o quê? Com que de repente os meus netos ou bisnetos lá na frente venham a colher o fruto daquela árvore. Mas quantos de nós temos esse pensamento? Será que já não estamos no momento da gente começar a trabalhar essa ideia? Né? Ele continua aqui, ó. Cedamos algo, a gente possa ceder algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos deste modo os ensinamentos de Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade. Mas,
em se tratando de jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então aquele lá não faz nada, não está fazendo coisa nenhuma. Eu vou ficar lá parado com ele sem fazer nada. Eu estou me tornando um morto indo. Peraí, então ele vai precisar conviver com outras pessoas que estão ali até ele perceber que, opa, eu quero fazer um caminho bom. Eu quero fazer um caminho correto. Eu quero me melhorar. Tá certo? Estudo do Evangelho, capítulo 23, Estranha Moral, itens 7 e 8, cujo título é Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. A gente viu esse esclarecimento na visão do Emmanuel. Vamos ver agora na visão do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no item 7, né, aquele texto que foi anotado por Lucas, no capítulo 9, versículos 59 e 50. Desculpa, versículos 59 e 60. Então, disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que, né, consente, permite. Consente aqui no sentido de permite. Você permite que primeiro eu vá enterrar meu pai? Jesus lhe retrucou e falou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, quanto a ti vai anunciar o reino de Deus. Então, ele considerou o quê? Vamos entender aí. Pô, ele não pode nem ir lá no enterro do pai dele, não? Não foi nesse sentido que ele falou. Vamos agora fazer uma outra interpretação para a gente compreender melhor. Então, no item 8, ele fala assim, que podem significar essas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que, nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura para aquele que considerava um dever de piedade filial, né, ele na condição de filho, e sepultar seu pai. Né? Ele fala, tem, no entanto, um sentido profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual poderia tornar perceptível. Em nenhum momento Jesus quis falar assim, não, tu não vai no enterro do teu pai não, deixa ele lá, e os outros estão mortos, vão enterrar ele. Deixa largado lá o cadáver dele. Não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte, trabalhou uma visão espiritual. Quando ele está ali e fica todo mundo chorando, lamentando e tal, e para de fazer as coisas, todo mundo morre junto com aquela pessoa. Acaba morrendo junto com aquela pessoa. Eu gosto muito de uma história da minha avó. A minha avó morreu aos 102 anos e ela tinha uma característica, eu acho que eu já contei aqui em estudos anteriores, a única vez que eu vi a minha avó ir para um hospital foi para morrer. Ela nunca, aos 60, aos 70, aos 80, aos 90, ela nunca foi a um hospital. E ela, assim, dentro dessa metáfora aqui, né, desse exemplo de aos mortos, o cuidado de enterrar os mortos, ela vibrava saúde. Ela não ficava vibrando doença. Era muito engraçado que as pessoas falavam com ela, né? Mas por que você não vai lá na pracinha para conversar lá com as outras velhinhas, com as outras idosas, né? E a minha avó, de uma certa maneira, ela dizia assim, não, eu não vou não. Esse povo, as palavras da minha avó, né? Essa velharada só sabe falar de doença. Palavras da minha avó, não foram minhas. Essa velharada só sabe falar de doença. Então ela ia lá, repara, eram mortos cuidando de mortos. Onde a minha avó, ela fala assim, eu vou cuidar da minha vida. Eu vou trabalhar a vida. E fazia, e ajudava, e viajava, e passeava. Nossa, fazia tanta coisa. Era uma coisa assim extraordinária. Com 90 e tantos anos, 90 anos mais ou menos, ela fez uma viagem de carro do Rio de Janeiro até o interior de Pernambuco. E curtindo, e aproveitando, e fazia. Não, mas você vai aguentar ou não vai?
ela não dava tempo para ela pensar se ela ia aguentar ou não. Ela ia lá e curtia. Lógico, ela cuidava da saúde dela, ela não fazia de uma maneira irresponsável, mas ela vibrava a saúde. Enquanto as outras velhinhas muito mais novas do que ela, morreu todo mundo antes dela. Por quê? Aos mortos, o cuidado dela só vibravam aquilo, tá bom, acabavam atraindo aquilo. Então repara, ela considerava, ela ajudava, se alguma daquelas senhorinhas batesse na porta dela, ela ajudava, fazia um café, fazia um pão, ia lá visitar, ia levar uma comida, fazia um arroz, um feijão, fazia isso tudo. Mas aos mortos, enterraram os mortos. Agora, quando o papo delas era de ficar falando de desgraça, falando de doença, falando de... Opa! É hora de eu cair fora. Eu vou ficar aqui vibrando a saúde mesmo de fazer as outras coisas que eu tenho. Dentro desse exemplo aí, né? Até que ponto a gente não faz isso? Nós nos tornamos mortos, vibrando com mortos, com aquela coisa toda, e aí a gente fica estacionado, paralisado, e acaba não fazendo nada, não produzindo nada, né? Vamos continuar. Então, a frase de Jesus, né? Um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual pode tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre. Então, vida mesmo, a verdadeira, é a nossa vida como espírito. Nosso período aqui na Terra, encarnado, com esse corpo aqui que eu tenho, o corpo aí que você tem, é temporário. Isso é que é temporário. O que é eterno é a nossa vida como espírito. Ok? Então ele fala, sendo transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra, né, da vida espiritual. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito. Verdadeiro grilhão, né, verdadeira corrente, algema que o prende à gleba terrestre, ao globo terrestre, do qual se sente ele feliz em libertar-se. Vale dizer aqui, o espírito se sente feliz a libertar-se quando ele cumpre a sua missão, quando chega a hora dele. Tem muita gente que às vezes acha, eu vou ficar feliz, tá? A pessoa quer se suicidar ou quer fazer alguma coisa, né? Aí realmente é um sofrimento muito forte. E que vai precisar talvez de anos, muitas preces, muitas orações, muitos auxílios, né? Isso é o que nós vemos nas mensagens psicografadas daqueles que se suicidam. Então, muito evangelho no lar, às vezes aquele teu parente, aquele teu familiar, ele pode estar na tua casa recebendo ajuda, auxílio e amparo na hora do evangelho no lar. A quantidade de psicografias que eu já vi, fora as que eu já recebi de espíritos falando, eu estava em sofrimento, tinha cometido um suicídio, eu fiz uma besteira e tal, e nesse evangelho da tua casa, né, ou que está aí, eu fui aprendendo, fui me curando, fui me tratando, e hoje eu estou no seu evangelho no lar, estou aí na sua casa, dessa vez não como enfermo, mas dessa vez como socorrista, prestando auxílio para outros espíritos que chegam em estado de dificuldade. Olha que interessante. E entre esses espíritos, muitos de nossos parentes dessa vida atual. Então vale a pena a gente ter essa reflexão, né? Ele continua, o respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é, pela lembrança, o espírito ausente quem o infunde, quem o penetra. Ele é análogo, ele é comparável, né? Aquele que vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou, e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquia. Vou botar aqui, comparável. Então, ele é comparável àquele que se vota, ou seja, que se dedica, né, aos objetos daquela pessoa, né? Se dedica aos objetos daquela pessoa que pertenceu. Então o cara foi, morreu, né? Ao invés dele viver a vida, ele fica lá olhando as roupas da pessoa, fica olhando os objetos da pessoa, fica aquela coisa toda, né? E para de viver a sua própria vida. Às vezes assim, peraí, gente, quem morreu foi aquele cara, você ainda está vivo.
Você ainda tem pessoas, ainda tem filhos, ainda tem marido, ainda tem esposa, ainda tem pais, ainda tem colegas, ainda tem vizinhos, você ainda tem vida aí para viver. Falando no popular, você ainda tem lenha para queimar. Então aconteceu aquele outro ali, ok, volto a dizer, não é da noite pro dia, né? Ai, que alegria, não. Morreu no domingo, na segunda-feira já até esqueci, nem lembro mais. Peraí, não vamos também. A gente sabe que leva um tempo para processar isso, né? Seja por qual for o motivo daquela morte, daquele desencarne. Levamos um tempo, mas a gente colocar, vamos superar, vamos vencer, vamos conseguir, vamos seguir em frente, apesar de todas as dificuldades, né? E com o tempo a gente vai conseguindo chegar lá, né? Se desenvolver, ok? Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina, então, dizendo, né? Não te preocupe com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porque somente lá transcorre a verdadeira vida. Então Jesus coloca, né? Passou, ele está vivendo, ele está seguindo, dessa vez no plano desencarnado, e eu aqui vou seguir também, nesse meu caso, no plano encarnado. E uma coisa que é unanimidade nas mensagens psicografadas, que o mesmo amor que aquele espírito tinha por nós enquanto estava aqui na Terra encarnado, do lado de lá, ele é exatamente o mesmo. Ele é tão forte quanto na época que estava aqui encarnado. É uma lei de amor, é uma lei universal de amor, né, que se coloca. Então repara que interessante. Então vamos viver, vamos superar. Eu vou sentir saudade, sim, mas trabalhar para que a tristeza ela não me domine ao ponto de eu ficar tão morto quanto... de eu ficar morto nesse sentido, né, de eu não fazer mais, de eu não agir mais. Às vezes procurar uma boa terapia, um psicoterapeuta. Pode falar, se quiser, pode até mandar o zap para cá, né? Aqui eu posso recomendar alguns terapeutas, alguns que são pagos, né? E alguns até que atendem gratuitamente, para superar essa fase. Combinado, então? Deu para entender aí qual foi o sentido que Jesus quis dizer? Hora da prece para encarnados ou desencarnados, amigos ou inimigos. Eu vou começar a prece quando eu pausar. Você pausa aí para mencionar os nomes dessas pessoas, tá ok? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnada, amigo ou inimigo, onde quer que se encontre, que possa receber do alto toda ajuda, toda luz, todo auxílio, todo amparo, todo fortalecimento e esclarecimento que lhe for possíveis, para então superar e seguir em frente na sua jornada de progresso e de evolução, que assim seja, graças a Deus. Vamos então pausar aí para mencionar esses nomes. Pausou aí então? Soltou o pause, é hora da fluidificação da água. Então, você, aqui ó, Minutos de Espiritismo número 23, depois você vai lá no YouTube, Minutos de Espiritismo 23, água fluidificada, tem um estudo completo, tá? Você pegou aí a água, o copo, né, a jarra, o vasilhame, vamos colocar as mãos sobre esse copo, sobre essa jarra, e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, tudo aquilo de importante ou necessário a cada um de nós, que assim seja, graças a Deus. Então, feito isso, né? Estou colocando aqui a minha água. Saúde. Eu lembro que você não precisa tomar água e nem fazer aquela prece, né? Na mesma correria que eu faço aqui. Você pausa, faz com calma, depois solta o pause. Tá bom? Prece de encerramento. Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade deste Evangelho no lar, deste Evangelho de amor, a oportunidade de refletirmos sobre tantas lições que aqui foram colocadas, né? Que possamos cada vez mais praticar os bons valores ensinados pelo Mestre Jesus. Obrigado aos anjos guardiães
que fizeram essa limpeza espiritual, que possamos fazer a nossa parte para manter este ambiente tão limpo e harmonizado como se encontra agora, e que possamos ter uma semana de luz, de paz, de tranquilidade, de harmonia e de aprendizados. Possamos estar aqui reunidos na próxima semana para mais um Evangelho no Lar. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus, né? Então, tendo feito isso, né? Estamos finalizando aí o estudo de hoje, tá bom? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana, tá? E encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!